Olá, gente. Eu sou Douglas Guimel, sou personal coach, terapeuta holístico, e eu quero compartilhar com vocês aqui alguma coisa a mais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações. Aqueles que estão inscritos no nosso canal terão prioridade em alguns conhecimentos, terão preferência porque quem está inscrito demonstra interesse em aprender e, portanto, será beneficiado por isso, por estar incentivando o nosso canal. Eu acho que é o mínimo que eu posso pedir a vocês, e eu agradeço muito de coração aqueles que curtirem os nossos vídeos. Você assistiu até o fim, Se ele te interessou, se ele te beneficiou de alguma forma, eu peço que curta e compartilhe com outras pessoas, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu pouco falo nos meus vídeos, porque o foco das nossas palestras é de fato o coaching, em primeiro lugar, e depois a terapia, porque não existe terapia sem coaching. E quando eu falo de terapia, eu falo de terapia holística. Terapia holística assistida. Por que ela é assistida? Porque ela é assistida por seres numa consciência superior à nossa. Quando eu estou praticando o coaching, estou exercendo a terapia holística com algum paciente, não tem um só terapeuta que esteja sozinho neste trabalho. É muito importante frisar isto. É do engano achar que aquele que está praticando a terapia, ele está sozinho. Eu digo que enquanto nós não conseguimos nos tornar um sol, nós somos uma árvore. E a árvore projeta a sua sombra, tá certo? A árvore possui raízes, que são nossos ancestrais. Ela possui um caule, que são os nossos companheiros de viagem, que são aqueles que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos assistindo, nos orientando, nos protegendo, E nós possuímos uma copa, formada pelo nosso eu superior, em primeiro lugar, os nossos anjos da guarda, os nossos guias mais elevados, nossos mentores espirituais, enfim, aqueles que estão além, que estão acima de nós, os nossos ancestrais mais evoluídos, digamos assim, tá certo? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais do meu currículo, não vou me aprofundar muito, tá? Eu também sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Administração, Negócios e Finanças. A minha trajetória como profissional sempre se deu na área de negócios, de business. Fui consultor empresarial, sou consultor empresarial. Caso você precise de uma consultoria, eu estou à sua disposição, Já prestei consultoria para várias empresas, já lecionei aulas na área de administração, negócios, finanças, em cursos de extensão. Trabalhei na área de comércio exterior e sou especialista em desenvolvimento de novos produtos e negócios, tá certo? A outra competência que eu quero colocar para vocês é que também, por outro lado, indo para o outro lado agora da situação, sou sacerdote de Umbanda, tá? Eu exerço a Umbanda pura, e hoje eu diria até que uma Umbanda universalista, porque não há toque de tambor, não há nada disso, tá? A gente praticamente zerou tudo isto, porque nós estamos adentrando num outro patamar de compreensão acerca da espiritualidade. E sou também iniciado em Ifá, tá? Eu poderia seguir a carreira de Babalaô, não quis, Ifá me propôs, me sugeriu que eu pudesse seguir esse caminho. Um grande Babalaô, que eu tenho carinho por ele, ele uma vez me disse: olha, Douglas, consultor, terapeuta,
coaching, tudo isto constitui uma carreira de sacerdote. Você não precisa adentrar a um culto específico de Ifá, né? E ter que jogar o Pelé Ifá e ter que exercer o sacerdócio tradicional como a maioria faz. O que Ifá espera de você, o que Orunmila espera de você é que você entregue o conhecimento, que você passe adiante aquilo que você sabe, porque você carrega uma bagagem sua e de seus ancestrais e você tem por missão entregar este conhecimento a outras pessoas. Eu tiro meu chapéu, né, e eu saúdo, né, Aboru, Aboiá, Aboxexê, Babá, porque é uma responsabilidade muito grande o exercício do sacerdócio. Ninguém pode ser sacerdócio de alguém se não aprendeu a ser sacerdote de si mesmo. No culto de Ifá se fala muito de Iuá. Iuá é o caráter. Ninguém pode expressar, né, um conhecimento que não é meu, não é seu, é de todos, sem ter Iuá, sem ter caráter, que é uma das coisas mais exigidas por Orunmila, que é Eleripim, o testemunho da criação. Orunmila é um ser de altíssima hierarquia na natureza, é um senhor do Orum, do céu, né? E conta-se a história que ele testemunhou a criação e, portanto, ele é um conhecedor do destino de toda a humanidade. Eu pretendo futuramente até falar alguma coisa en passant de Odu para vocês, para que vocês entendam o que são os destinos, né, pelos quais a humanidade passa, as pessoas passam, e às vezes elas não têm a menor consciência do porquê está passando por isto ou por aquilo. Eu posso resumir aqui Odu Ifá como sendo um caminho onde ele traz não só o seu karma, a sua dívida, aquilo que você deve ao universo, às outras pessoas, enfim, como ele traz também a sua sorte. Ele traz a você a oportunidade de estar se superando e transcendendo aquilo que você tem que transcender, aquilo que você tem que aprender, aquilo que você tem que superar, né? E, consequentemente, ele traz uma boa fortuna ou uma má fortuna, uma boa sorte ou uma má sorte, conforme a maneira que você caminha aqui na Terra. Tá certo? Então, por que eu estou lhe passando esta informação agora como introdução para a palestra de hoje? Porque é inevitável, é inquestionável a influência dos espíritos em nossas vidas. Como eu disse, nós somos como árvores. E quando eu falo isto, eu falo quase que literalmente falando. As árvores, qualquer pessoa que tem um pouco de evidência, ela consegue perceber que uma árvore, principalmente aquelas árvores grossas, de tronco grosso, toda árvore, qualquer arbusto, na verdade, ele habita ali, algum espírito tem afinidade com aquele arbusto. Mas vamos falar aquelas árvores de tronco grosso, as grandes árvores, vamos colocar assim, né? Qualquer um vidente, quando se aproxima de uma grande árvore de tronco grosso, como uma jaqueira, né, uma amendoeira, uma mangueira, né, ele percebe que aquela árvore está, de alguma forma, ela é habitada, eu não digo por elementais da natureza, ela é habitada por espíritos, por seres que desencarnaram, seres que viveram aqui na Terra e que de alguma forma se juntaram ou se somaram àquelas árvores, tá? Ele vai se juntar a qualquer árvore? Claro que não, ele vai se juntar à árvore a qual ele tenha maior ou menor afinidade, conforme a sua natureza, tá certo? Porque uma palestra anterior eu falei que nós temos uma natureza mineral, nós temos algum otal, alguma pedra, algum minério com o qual temos maior afinidade, todos nós na natureza. Não se esqueça que nosso corpo é formado por mineral, vegetal, animal e humano. Nosso corpo é formado por fogo, ar, água, terra e éter. Então, não adianta
fugir disto. Tá? Isto é certo, como 2 e 2 é 4, como pode ser 22, enfim, como pode ser 1. E isto falo de uma forma evidentemente simbólica, né? E está relacionado à geometria do universo, à ciência universal. Quando eu falo a ciência, eu não me prendo à ciência cartesiana. Querer levar tudo para o ponto de vista intelectual e mental é limitar a nossa inteligência. Inclusive, para os inscritos no canal, eu vou compartilhar um filme que prova cientificamente a existência de outras vidas, a existência da reencarnação. Já está provado cientificamente. E através desse filme que eu vou compartilhar com vocês no canal, somente para os inscritos, tá certo? Vocês verão que o que eu estou falando é verdadeiro. Inclusive, é um fato real. O cientista passou por uma experiência onde ele ficou assim, ó, ele não teve como dizer que não existia reencarnação. Então, o que acontece? Podem os espíritos influenciar a nossa vida, influenciar a nossa caminhada na Terra? Não tenha dúvida quanto a isto. Tá certo? E como eles influenciam? Quem são nossas entidades? Quem são os seres que nos acompanham em nossa jornada? Em primeira mão, eu posso dizer que são os seres com os quais nós convivemos em vidas passadas. Em primeiro lugar, sob um ponto de vista kardecista, diríamos desta forma: são aqueles mesmos irmãos com os quais nos relacionamos nas vidas passadas, em vidas passadas, voltamos a nos relacionar com essas pessoas, com esses seres, né? Segundo o kardecismo, por algum laço kármico, alguma dívida que temos com esses seres. Tá certo? Sob o ponto de vista espírita, não necessariamente kardecista, nós nos unimos com esses seres por laços sanguíneos. E os laços sanguíneos revelam também laços não só kármicos, como também temos afinidade com esses seres por uma questão de amor. Sim, o amor nos une. E quando o amor não consegue exercer a sua função no mais alto e elevado nível, ele se torna um karma, ele se torna um peso, ele se torna, né, uma dívida. E esta dívida, quando karma é lei de ação e consequência, é lei de causa e efeito. E esta dívida, ela não é somente para com o outro, com o qual temos que chegar a um entendimento, com o qual temos que acertar alguma conta. Essa dívida também é conosco mesmos. Por quê? Porque se eu estou tendo algum problema com algum ser, né, de outras vidas, que volta novamente, eu volto a encontrar com este ser, encarnado ou desencarnado, e este ser continua exercendo alguma influência não muito boa na minha vida, porque eu estou em defasagem com este ser. Tá certo? Não é ele necessariamente comigo. É lógico que há uma defasagem de ambos, um para com o outro. Isto é inevitável. Porque quando um consegue se libertar, aquele que fica com a dívida, ele fica ali, ele continua tendo uma dívida e um problema a ser resolvido. Só que é mais complexo ainda, por incrível que pareça, porque ele não tem a pessoa com a qual ele deveria resolver o problema. E aí complica. Mas para tudo há solução, tá certo? Para tudo o universo encontra uma solução. E quem são esses seres? Esses seres são nossos. Quais são as entidades que nos acompanham? Tá? Nós temos dois tipos. Aqueles que porventura não são laços sanguíneos, são vítimas ou algozes de vidas passadas, tá? Que nós encontramos no nosso ambiente como um todo. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, pode ser uma cunhada, pode ser um cunhado, pode ser uma sogra ou um sogro, pessoas com quem você não tem nenhum laço sanguíneo, não tem até nem mesmo uma afinidade, mas você tem alguma dívida, algum problema a resolver com aquela pessoa, tá certo? Este é um ser
esta é uma entidade ou um ente, né, com o qual você tem algo a resolver. Tudo bem. E nós temos algum outro perfil, né, de relação, né, um outro perfil de relação obsessora, digamos assim. E que tipo de perfil de relação, obsessora é este? Né? Esta relação obsessora se dá com nossos ancestrais, com nossos antepassados. Seres que não se trata de uma pessoa que você vai ali, bom dia amigo, bom dia, olha, não estou disponível e nem estou disposto a resolver qualquer problema contigo. Você segue teu caminho, eu sigo o meu, cada um no seu quadrado, cada um no seu caminho, tá certo? E, né? Passar bem. Quando o problema é com o ancestral, você não tem como fazer isto. Você não tem como resolver desta forma. Não é tão fácil e simples como você pensa. Dentro do Espiritismo, de algumas linhas do Espiritismo, alguns vão trabalhar, né, num processo de desobsessão. Alguns vão dizer, vamos passar por um processo de descarrego, né? E aí aquele espírito às vezes é tratado como um capiroto, né? Alguns vão tirar o diabo do corpo, aquela coisa toda, e não é bem assim. Trata-se de um ancestral. Trata-se de um espírito que você, de alguma forma, em algum aspecto, você carrega o sangue dele. Em algum aspecto, você carrega o DNA dele. Vocês estão ligados consanguineamente. Vocês estão ligados por DNA. E não tem muito o que fazer para evitar isto, a não ser curar esta relação, curar este problema. Tá certo? E esta cura tem que acontecer. Ela é inevitável. Se não acontecer nesta vida, vai ter que acontecer numa outra vida. E isto vai ficar até quando? Não dá para resolver através, né, de algumas vertentes do espiritismo, de um ebó. Como é que você vai tirar um ser? O máximo você vai conseguir afastá-lo por um tempo. Até que uma hora ele volta novamente. É inevitável isto. Ledo engano achar que aquele ser vai ficar totalmente afastado. Tá certo? E digo mais, você afastar esse espírito, né? E, né, na linguagem de algumas vertentes, você afastou aquele espírito, colocou orixá. Bacana, você vai se tornar um cara mais forte? Vai. Mas ainda vai ter a dívida com aquele ancestral. Você ainda vai ter alguns problemas relacionados ao aprendizado que você não adquiriu com relação àquilo. E isto vai ser uma pedra no teu sapato. E às vezes a pessoa está lá, né, cumpriu suas obrigações, fez tudo o que tinha que fazer, tem não sei quantos anos de santo feito, e a vida da pessoa não anda. Por que não anda? Porque tem algo pequenininho que foi ignorado e que não foi resolvido lá atrás, com aquele ancestral. Porque cada ancestral, ele exerce uma função, ele de alguma forma, você não é ancestral dele, então você é um herdeiro dele. E o que você herdou dele? Eu te pergunto. Alguma coisa, um sorriso, um olhar, os olhos, o nariz, a maneira de falar, a gargalhada, o sorriso, tá certo? O cabelo, a pele, às vezes uma víscera. Alguma coisa você herdou desse ancestral. E se você não se curar com esse ancestral, certamente você vai passar por algum problema relacionado àquela questão, e aí você vai ter que, de alguma forma, né, ter que enfrentar esta situação de uma forma direta ou indireta, enfim, vai ter que passar pelo processo de cura ancestral. A cura ancestral se dá quando nós compreendemos a questão
a qual nós precisamos aprender e nós conseguimos transcender, evoluir. E nós damos a oportunidade àquele ancestral também de aprender aquilo, esteja ele encarnado ou desencarnado. Tá certo? Porque às vezes o ancestral ele não está nem desencarnado. Tá certo? Às vezes ele está vivo, está em algum lugar e você tem um problema com aquele irmão e ignora. Não gosto dele, não quero falar com ele. E fica de cara emburrada, birrento. E o problema está ali, precisa ser resolvido. Eu vou procurar resolver um problema que o outro não quer resolver? Não, fisicamente não necessariamente, mas espiritualmente eu vou fazer a minha parte. Tá certo? Eu resolvo a minha parte e aquela pessoa, ela tem a oportunidade no plano espiritual de resolver a sua parte. Ou no físico. Tá certo? Porque nós nos relacionamos no campo físico, vital, emocional e mental. São os 4 corpos, né, ligados à matéria, ligados ao Aie, à terra, o lugar onde nós vivemos, onde nos relacionamos uns com os outros aqui, encarnados. Tá certo? Então eu queria dar essa introdução porque eu vou falar um pouquinho mais sobre este assunto. Eu estou falando sobre o coaching, né, terapêutico através das cartas do tarô, tá certo? É um curso de tarô terapêutico onde eu falo das lâminas do tarô e estou adentrando agora nesta questão relacionada à nossa ancestralidade, como nos relacionarmos com nossas entidades, como conversar com nossas entidades, como saber quem são essas entidades, qual a natureza delas. Algumas vão lhe dar o nome, outras vão dizer apenas um nome fictício, digamos assim, tá? Ou a falange a qual ela pertence, ou a parte da natureza na qual ela está ligada. Mas a verdade é que nós temos a oportunidade de nos conhecer melhor a partir do momento em que damos atenção, né, e o devido valor e gratidão aos nossos ancestrais. Porque se estamos encarnados, de alguma forma eles colaboraram com isto. E volto a frisar, a árvore, ela não está sozinha. Ela não é habitada por um único espírito. Tá certo? Embora, preste bem atenção, a árvore é sua, quem deve governá-la é você. O corpo é seu, quem deve estar no domínio, no comando, é você. Isto também nós trabalhamos através de nossas terapias. O problema é que quando nós não estamos bem conosco e não estamos bem com nossos ancestrais, nós corremos o sério risco de entregar o comando de nossas vidas para algum ancestral, que às vezes vem até por amor querer nos ajudar. Porque alguns vêm por amor, por boa vontade. Vou ajudar aquele filho, vou ajudar aquele neto. E aí a vida da pessoa se torna desastrosa porque ele não conhece todo o aspecto kármico. Ele não conhece o Odu daquela pessoa, ele não sabe quais são os interesses da alma daquele ser. Tá certo? Ele considera inimigo quem não é, quem é inimigo dele, não daquela pessoa, e aí começa a criar problemas na vida daquela pessoa. E às vezes o ancestral mais evoluído, às vezes te dá uma oportunidade de trabalho e às vezes não é aquilo que a tua alma gostaria de exercer, e você fala, por que está abrindo essa oportunidade de trabalhar numa coisa que eu não gosto, que não quero, não é isso, não estou satisfeito. Por quê? Porque às vezes você está sendo ajudado, mas pelo santo errado. Tá certo? Por mais bem intencionado que aquele espírito esteja na sua vida. Então, gente, resumindo, o autoconhecimento, amor, tá certo? Sabedoria e poder. Amor, sabedoria e poder. O conhecimento, ele está nesses 3 aspectos. Saber utilizar essas armas, que é a chama trina dentro de nós. Veja, eu por ser terapeuta holístico, eu gosto de falar de uma coisa bem eclética, bem holística,
bem ampla para que você possa entender realmente o que está acontecendo. Uma certa vez eu fui passar por uma sessão terapêutica há muito tempo com uma terapeuta. Ela teve a evidência, ela viu, né? Ela tinha evidência, nem todo terapeuta é vidente, tá? E não tem necessidade de ser, mas ela era, e ela viu um espírito, né, com uma determinada característica. E eu pergunta a ele se o nome dele é este. Ela perguntou e ele disse é. E ela me disse, eu não entendo nada disto. Aí eu falei para ela, mas eu entendo, eu sei de quem você está falando e eu vou conversar com ele. Tá certo? Então isto é fundamental, né, que você tenha a mente aberta, né, para entender que às vezes quem está atrapalhando a tua vida não é o capiroto, não é o diabo, não é um feitiço, não é nenhum trabalho feito. Tá certo? Às vezes é algum ancestral com o qual você tem que se entender com ele. E ele não está fazendo isso por maldade. Ele está ligado a você por um laço kármico e de amor. Ok? Shalom.